Eu sou Thales Faria, publisher do Portal IG, e esse é o programa Opinião. Hoje vamos entrevistar o pastor Everaldo, candidato à presidência pelo PSC. Participam da entrevista comigo Rodrigo de Almeida, diretor de jornalismo, a Bia Santana, editora executiva da Home do IG, e o José Luiz Filho, nosso convidado da Rede TV. O IG e a Rede TV vão promover os debates eleitorais nesse ano. Pastor, a Marina Silva entrou na campanha. O senhor estava com 3% de votos, mais ou menos, segundo as pesquisas. E ainda dizem que ela vai dividir o voto dos evangélicos, que é a sua principal base eleitoral. O senhor está preocupado? O que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai sair dessa? Bom dia, Thales. Bom dia, Zé Luiz, Rodrigo, Bia. Uma alegria estar com vocês aqui. Olha, quando o PSC resolveu que teríamos candidatura própria, foi em 25 de janeiro de 2011. E até 30 de setembro do ano passado, a atual candidata era também pré-candidata. Não conseguiu registrar o seu partido, mas nós estávamos tranquilos quanto a isso de concorrer com ela, não é? Temos algumas diferenças e eu sempre chamo a atenção que a candidata sempre falou que o agronegócio brasileiro é um atraso. E eu acredito que o agronegócio brasileiro tem dado exemplo para o mundo, né? Coloca a comida na mesa do trabalhador e representa um favorável recurso na balança comercial brasileira. Então temos algumas diferenças, que é normal, da democracia, é bom para a democracia. Mas e os evangélicos? Como o senhor acha que vão se comportar? Olha, eu sou um candidato do Partido Social Cristão. Eu não sou candidato dos evangélicos, sou um evangélico. E o evangélico é um cidadão que pensa, que raciocina e vai ver a diferença que existe entre um e outro, normal. Então o senhor acha que não vai haver uma concentração de evangélicos? Não esperava uma concentração de evangélicos na sua candidatura e nem uma concentração para ela? Eu ando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E, conforme as pesquisas, mais de 70% da população quer mudança. E as minhas propostas, que eu tenho sentido à medida que me torno conhecido e que eu coloco as propostas para a população brasileira, eu vejo que as minhas propostas representam a verdadeira mudança que a população está querendo. Marina não é mudança? Pelo que eu posso detectar, os três já fizeram parte aí nesses últimos 20 anos, né? Os três concorrentes que estão na minha frente. Então não representa a verdadeira mudança. O que significa, embora o senhor não reconheça que existe um voto evangélico assim, dentro da sua base, mas o que significa uma candidatura de um pastor evangélico nesse ponto? Por que se apresentar como um pastor, como candidato? Na minha vida profissional, porque eu sou uma pessoa neto de pastor, filho de pastor, criado na igreja. Então, na minha vida profissional, por exemplo, corretor de seguros, eu sempre fui chamado, o meu corretor é o pastor Everaldo. Então, eu sou uma pessoa conhecida como pastor Everaldo. E na vida pública, sempre fui chamado de pastor Everaldo. Mas não é um perigo conciliar religião e política publicamente? A religião, pelo que eu saiba, a reforma protestante foi o que trouxe a escola pública para o cenário. A religião, para o protestantismo, foi que fundou Harvard. Então, vamos dizer, eu não vejo nenhuma dificuldade de trazer os princípios cristãos, não é? Princípio cristão. Eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou e é o meu Salvador. Essa é a minha fé. Agora, Jesus deixou princípios que servem para qualquer pessoa, independente de acreditar ou não acreditar como eu acredito. Ele deixou, quando ele disse que você deve amar o próximo como a ti mesmo, o que ele quer? Se eu quero educação boa para mim, eu quero para o meu próximo. Se eu não quero ser roubado, eu não vou roubar o meu próximo. Se eu quero uma saúde digna para mim, eu quero para o meu próximo. São princípios cristãos, é isso que eu defendo. Mas eu acho que a separação entre a igreja e o Estado, por exemplo, foi um avanço civilizatório, não seria um... Graças a Deus, unir isso graças de a novo? Deus que nós estamos num país democrático e laico. O Estado não tem religião, né? Então, vamos dizer, cada cidadão tem a liberdade de escolher a sua religião. Então, eu acredito nisso, eu defendo isso, eu defendo a liberdade. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, nós estamos no Brasil, não estamos em Cuba nem Venezuela. Então, aqui é um país democrático, livre. O Estado não tem religião. Cada cidadão tem a sua fé e nós temos que respeitar. Mas a liberdade que o senhor defende não chega ao ponto de permitir casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha, é uma liberdade até certo ponto. Não, é liberdade. Eu, graças a Deus, eu repito, eu estou num país democrático. Eu tenho direito de defender o que eu acredito. É isso que eu acredito. Eu sei, mas
A proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo não seria falta de liberdade? Olha, eu acredito na liberdade, né? E nós estamos num país democrático, é o voto. E a Constituição brasileira diz que o casamento é homem e mulher, e eu acredito nisso, e vou defender. Esse é um princípio que eu acredito. Num possível governo do senhor, o aborto seria um tema em debate? Eu não coloco nenhum tema em debate. Por quê? Porque eu acredito, eu defendo, sou claro, meu princípio, defendo a vida do ser humano desde a sua concepção. Então, pronto, eu não preciso colocar em debate. Vai proibir o aborto. Mas a sociedade põe em debate. Nós vamos ouvir. Isso é uma obrigação do governante, ouvir todo cidadão e toda cidadã. Temos que ouvir e colocar em debate. Mas o senhor defende, por exemplo, fazer uma consulta popular, como a Marina diz? Não, eu não defendo. Então vai ser proibido e é isso. Mesmo que haja um movimento na sociedade como existe hoje, um movimento da sociedade de fazer esse tema andar junto aos políticos. Nós vivemos num país democrático e tem os seus representantes eleitos. Então o debate é no Congresso Nacional. Vamos debater e vamos para o voto. Mas a própria legislação brasileira, a própria Constituição brasileira prevê a instituição de mecanismos como o plebiscito, o referendo popular. São instituições de democracia direta combinada com a democracia parlamentar, representativa. Eu sou uma pessoa que respeito a legislação. Sou um constitucionalista, cumpri a Constituição. Por exemplo, em 2005 houve um referendo sobre armas. A maioria da população votou a favor. Eu tenho ojeriza a arma, não tenho arma. Não gosto de arma. 22 de abril do ano passado, meio-dia, no Rio de Janeiro, dia de semana, uma bala perdida de polícia e bandido atingiu a cabeça do meu irmão. Meu irmão morreu, né? Mas eu tenho que respeitar. Se a população votou, a maioria esmagadora, naquele referendo, eu tenho que respeitar. Agora, se cabe ao presidente vetar, se é uma coisa que eu realmente não concordo, eu vou vetar. E aí o Congresso derruba o veto, se for o caso, mas é assim que eu acredito. A democracia é isso, liberdade para cada um expressar a sua opinião. O senhor falou antes em princípios cristãos. Uma coisa são os princípios cristãos levados à política. Outra coisa é você trazer princípios de uma igreja, seja ela católica ou evangélica, para dentro da política ou para dentro do Estado. O senhor acha, em geral, seja candidatos evangélicos ou personalidades públicas assim, evangélicas, acabam trazendo um pouco a igreja para a dimensão pública? Se o senhor concorda ou não com isso, o senhor vai ponderar. Mas o senhor acredita que isso acaba acarretando, o senhor concorda com a ideia de que há um preconceito com candidatos ou personalidades, com a própria igreja evangélica em relação aos não evangélicos? O senhor sente esse preconceito entre não evangélicos? Eu milito na vida política desde 1981 e sempre fui respeitado. Nunca senti preconceito. É a mesma coisa, eu não tenho preconceito contra as pessoas. O senhor acha que parte do eleitorado pode ver candidatos e ações evangélicas como intolerância, talvez? Olha, eu não sou intolerante. Eu respeito todas as pessoas, convivo com todas as pessoas, tá? E eu dou um exemplo, sempre clássico, Thales. Você tem um amigo que é o meu coordenador de comunicação e a origem dele não é evangélica, você conhece bem, né? O que é que ele pensa direitinho. Mas eu respeito o profissional, eu respeito a pessoa, a competência da profissão, eu respeito a meritocracia, independente da fé da pessoa. A fé eu cuido na minha igreja, cada um cuida da sua religião na sua igreja. Agora, nós precisamos governar para um país para todos os brasileiros. É isso que eu acredito. E o que nós precisamos nesse país é pegar os cidadãos de bem para poder governarmos para todos os brasileiros. Chega de corrupção, chega dessa situação vergonhosa que o nosso país hoje, lamentavelmente, é conhecido no mundo, está sendo conhecido, um país que vinha numa ascendente e agora é uma vergonha. Então é isso que eu acredito. Então, e pessoas de bem tem em todos os credos, em todos os partidos políticos. É assim que eu acredito. Desculpa, pode... O senhor diz que não é preconceituoso, mas você colocar um homossexual ou uma mulher, por exemplo, que foi, sei lá, em caso de estupro, por exemplo, e ela deseja fazer um aborto. Você não está colocando essas pessoas, julgando-as como uma segunda classe de cidadãos, por não terem ela poder decidir o que ela quer fazer com o corpo dela, com a saúde dela? Olha só, a legislação brasileira já prevê os casos pertinentes a esse assunto. Então, vamos dizer, nós temos que já é suficiente.
Então, em caso de estupro, o senhor seria a favor do aborto? A legislação brasileira já trata dos casos excepcionais, o suficiente para atender a demanda da sociedade. Um candidato do PSDB do Distrito Federal está defendendo o kit macho, uma cartilha dizendo que homem tem que se relacionar com mulher, etc., para distribuir na escola e vetando o chamado kit gay, que é uma cartilha explicando para as crianças a diversidade sexual. O que o senhor acha disso? O senhor é a favor ou contra o kit gay? Eu não vi essa matéria, eu realmente não posso avaliar porque eu não vi a matéria. Mas o que o senhor acha do kit gay, do chamado kit gay, que a sua igreja criticou muito? Olha só, Thales, hoje no Brasil, nos últimos 10 anos, foram fechadas mais de 32.500 escolas na área rural desse país. A Folha de São Paulo publicou isso no dia 3 de março desse ano. Hoje faltam mais de 300 mil professores de matemática e mais de 250 mil professores de português no ensino básico. Nós estamos precisando dar conhecimento, uma educação fundamental para nossas crianças. Porque hoje as crianças estão saindo, nós vemos aí os exames do Enem, não se sabe fazer uma redação. A pessoa não sabe fazer conta de matemática e não sabe fazer uma redação, não sabe falar português direito. Então é isso que nós estamos precisando. A educação sexual, a criança, o adolescente, o pai e a mãe têm condições de educar em casa. Não precisamos investir, precisamos primeiro cuidar do básico. Porque eu, Thales, Zé Luiz, Rodrigo, Bia, eu fui uma pessoa que nasci na favela do Acari, no Rio de Janeiro. 8, 9, 10, 11 anos fui servente, fui camelô na feira. 12, 13 anos fui servente de pedreiro. Aos 14 anos fiz um concurso, fui para o Instituto de Resseguro do Brasil, office boy. Mas naquela época tinha uma escola pública de qualidade. Muitas das vezes a melhor comida que eu comi no dia foi a merenda escolar. Então eu sei o que representa uma escola. Deus me abençoou, fui para a universidade, me formei e eu sou um vencedor. Então eu acredito nisso, que nós temos que investir na educação fundamental desse país, para preparar o futuro desse país. O senhor falou da escola pública aí 2 vezes. No entanto, o senhor defende privatização extrema no Brasil. O senhor diz que é um... no Jornal Nacional, o senhor chegou a declarar que vai privatizar tudo. Olha só, eu nunca usei a palavra extrema, eu sou contra qualquer Estado extremismo. mínimo o senhor usou. Estado mínimo. Tudo que for possível passar para a iniciativa privada, eu passarei. Então, vejamos bem, parece que foi ontem, que a velocidade do tempo... o governo brasileiro está sendo obrigado para pagar para a Bolívia mais 400 e poucos milhões de dólares, porque tinha um contrato da Petrobras de fornecimento de gás, que já tomaram a nossa refinaria lá, a Petrobras já perdeu, o Evo Morales encampou e ninguém falou nada, todo mundo quietinho. Então nós estamos pagando, né, mais 400 e tantos milhões de dólares. Por quê? Não, porque o gás é mais rico, uma quebra de contrato e a gente mandando dinheiro para fora. É isso que não pode acontecer. Então, a Petrobras hoje é um foco de corrupção. O petróleo é nosso. O petróleo é nosso, assim como o minério é nosso. A Vale do Rio Doce está exportando minério, extraindo, pagando o royalties. Mas o petróleo deixará de ser nosso numa privatização da Petrobras. Não, o minério deixou de ser nosso com a Vale do Rio Doce? Não deixou, está pagando os royalties normais e os impostos porque está contribuindo para o bolo nacional para poder investir em favor do cidadão brasileiro. Então, tudo que for possível, Thales, eu assumo com clareza. Nós vamos privatizar para pegar esse dinheiro que hoje é foco de corrupção, saindo pelo ralo da corrupção e colocar naquilo que eu acredito que é educação, a saúde e a segurança pública brasileira. No plano de governo apresentado no site do partido do senhor, mostra que o senhor defende um ProUni para a educação básica. Seria, então, levar crianças da escola pública para escolas privadas? Como é que funcionaria isso? Eu acredito o seguinte, que nós temos que, primeiro, eu até ontem vi uma matéria de um jornalista aí numa rede de televisão, falando sobre a dignidade do professor. Eu estou aqui, nós estamos aqui porque passamos por professor. O médico, o engenheiro, o presidente da República é o professor, passou pelo professor. Então, nós primeiro temos que restabelecer a dignidade do professor. E, se temos ProUni para universitários, se pudermos criar também para quem quiser optar, se a escola pública não for atender a demanda, então eu sou favorável a isso também. Mas como é que funcionaria essa ideia? Olha, o nosso pessoal da área de educação, temos estudado isso aí. Primeiro, nós temos que fazer o foco de restabelecer a dignidade da escola pública brasileira,
dando ao professor capacitação e um salário digno. Eu disse, eu fui servente de pedreiro, não tem nenhum demérito nisso, mas hoje a maioria dos professores, a maioria está ganhando menos do que um servente de pedreiro. Hoje no mercado um servente de pedreiro está ganhando 2.000, 2.500, dependendo, que há uma escassez de mão de obra. Então, e o professor, parece que foi no Rio Grande do Sul que saiu uma matéria ontem, a proposta era pagar R$700, depois erraram e corrigiram que não, era menos do que o mínimo para o professor. Então é isso que eu acredito, entendeu? Primeiro nós temos que, porque eu sei o que valeu a minha tia Tereza, tia Vera Lúcia, lá na escola, né? Para me ensinar naquela época, a gente falava tia, né? Então é isso que eu acredito. O senhor já teve, no início da sua atividade política, o senhor era aliado de partidos de esquerda e agora o senhor está se colocando como um liberal, uma pessoa de direita e liberal. Os liberais criticam muito o fato de haver 2 bancos estatais no Brasil, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O que o senhor vai fazer com isso? Olha, terceiro, o BNDES, né? Eu caminho pela esquerda quando comecei com Brizola. Por quê? Brizola levantou uma bandeira que para mim é o máximo, a educação, né? Educação em tempo integral, então aquilo me fascinava muito. E depois, em 89 não foi para o segundo turno, aí falou, vamos apoiar o sapo barbudo. E aí nós entramos, né? Porque a proposta da esquerda, o discurso é atraente para nós da camada pobre da população, a inserção social. Só que a maioria, nós vimos aí que o discurso é um e na prática o atual governo principalmente botou as unhas de fora, aparelhou o Estado para se servir do cidadão brasileiro, em vez de ser um Estado para servir o cidadão brasileiro. Então eu já disse claramente, o sistema financeiro, o Caixa Econômica, Banco do Brasil, eu não vou mexer. BNDES, menos ainda, só que vamos mudar. Hoje, o BNDES, o governo brasileiro é sócio de mais de 600 empresas através do BNDES. E aí entra dinheiro ali que a gente não sabe como é que acontece aquele dinheiro. Então, esse ano mesmo, houve um aporte de mais de 40 bilhões de reais, tirando do Tesouro. Aí o que acontece? Déficit primário, e aí tem que buscar dinheiro no mercado, pagando 11% e emprestando a 3%, 4%, 5%, dependendo do contrato feito. Então, essas coisas que nós vamos corrigir no Brasil. Qual é a diferença que o senhor identifica entre o governo Lula e o governo Dilma? Porque por várias vezes o senhor já mencionou aqui uma crítica à corrupção, a questão, ao próprio modelo do Estado, que o senhor defende a privatização, enfim, ao Estado mínimo, mas o modelo em relação, por exemplo, à visão do Estado é rigorosamente o mesmo do que era no governo Lula em relação ao governo Dilma. Fortalecimento da Petrobras, o senhor citou o caso com a Bolívia, que começou, aliás, o calote boliviano foi no governo Lula, a quebra do contrato lá, a nacionalização lá do gás boliviano foi no governo Lula. No entanto, o senhor manteve-se aliado do governo Lula até o início do governo Dilma. Em que momento se dá essa quebra e como explicar essa contradição, a aparente contradição do senhor? Rodrigo, o que acontece é o seguinte, sempre existiu, eu não vou dizer um preconceito, mas um conceito prévio. Então, nunca nos ouviram sobre esse assunto. Nossa ideia não mudou, sempre fui assim. Eu sou uma pessoa que sou da iniciativa privada, acredito na meritocracia, mas sempre, quando vão perguntar, o PSC, pastor Everaldo, aí só pensa que a gente sabe orar e ler a Bíblia, né? Então, efetivamente, nunca nos ouviram. Agora que estão ouvindo nossas ideias, que nós estamos tendo espaço para colocar nossas ideias. Meu ideal sempre foi esse, só que a proposta parecia que era melhor para a inserção social, trazer os excluídos. E o governo Lula, eu comparo o seguinte, começou bem assim como um belo jardim. Um belo jardim, uma bela fazenda, uma roça, e você tem ali, sempre nasce um mato. Um matinho. Aí você vai lá e tira, o jardineiro vai e tira aquele matinho. Mas quando não tira, o mato vem sufocar o belo jardim. É isso que aconteceu. O governo Lula começou bem e depois começou a deixar o mato da corrupção sumir e hoje sufocou aquele belo jardim que eu acreditei, como milhões de brasileiros acreditaram. Mas mesmo com ideias diametralmente opostas às suas, e o senhor se manteve aliado, isso não é um problema? As opções eram a melhor, a gente tinha que escolher. As opções foram apresentadas, foram as melhores. Uma opção não era ir para a oposição, por isso simplesmente? Não. O Partido Social Cristão, sempre se manteve independente. Se olhar o nosso histórico, tudo que era bom para o brasileiro, para o Brasil, nós votamos a favor. E tudo que nós acreditávamos que não era, nós votamos contra. Por exemplo, a presidente Dilma colocou
aquela multa de 10% do FGTS, né, que nós lutamos contra aquilo, votamos contra o governo. Então, a posição nossa sempre foi essa, de coerência, mas sempre a favor da governabilidade. Agora, dizem que o seu rompimento, ou o rompimento do seu partido com o governo, resultou de uma reclamação do PSC pela ausência de um ministério concedido ao partido no início do governo Dilma. Isso... Olha, não é verdade. Algo dado ao PCdoB, por exemplo, que elegeu uma bancada menor e não dado a vocês. Nossa divergência começou quando foi instalado o governo e a quebra de compromisso com os princípios que nós defendemos. Nós defendemos que os princípios, nós defendemos a vida, nós defendemos a família, nós defendemos uma política externa que não concordamos com a política externa brasileira. E aí quando vimos aquilo e vimos que realmente foi colocado em prática a teoria, o que estava escrito, que foi o aparelhamento do Estado brasileiro, então nós decidimos que não caminharíamos mais, teríamos candidatura própria. O senhor diz isso no governo Dilma? Foi no dia 25 de janeiro de 2011. Nós resolvemos que teria candidatura própria. E teve uma revista de cunho nacional que em 11 de junho de 2012 colocou lá, eu dei uma entrevista e botou uma nota dizendo que o PSC em 2014 terá candidatura própria. Dia 11 de junho de 2012. Então nós temos decidido porque vimos que foi colocada em prática a teoria de aparelhamento do Estado para inverter a lógica que eu defendo o Estado. O Estado é para servir ao cidadão e não se servir do cidadão. Hoje nós temos a quinta carga mais elevada do planeta, tributária, e os serviços, eu sempre digo, não é nem de terceiro mundo, nem em país de desenvolvimento, é um serviços de submundo. Essa é que é a realidade brasileira hoje. Mas o senhor acha que é possível governar distribuindo menos cargos políticos? Porque os partidos têm um apetite por cargos e no governo enorme, né? Eu sempre cito um exemplo do presidente Itamar Franco. Itamar Franco pegou o país numa situação difícil, depois do impeachment do Collor. O que ele fez? Chamou todos os componentes do Congresso Nacional, apresentou um plano de estabilidade econômica, nos deixou esse legado, elegeu um sucessor que não era nem do seu partido. E teve um determinado momento, quando alguém quis fazer uma denúncia, ele pegou, abriu as portas e levou o jornalista e falou, pode fazer a denúncia. Então, se você levar para o parlamento as propostas, para o Congresso Nacional, com transparência, e quando eu não tiver mais diretoria de fura-poço para negociar, então vai ter que ser tudo negociado no programa. Então, a hora que eu levar para o Congresso Nacional, nosso programa é esse aqui, a favor do Brasil, tenho certeza que o parlamento não negará o apoio. Mas o maior apetite não está lá no Congresso, onde eles querem os cargos lá? Por quê? O partido do governo aparelhou, tem todos os cargos. Então, o Congresso acha razoável reivindicar. Mas a hora que não tiver esses cargos, diminuir, como eu já disse, vou cortar na carne, né, reduzir esses ministérios para 20 ministérios, já assumi esse compromisso. Hoje é uma infinidade de quase 30 mil cargos comissionados. Então vamos reduzir na carne. Então não vai ter, não adianta pedir que não vai ter. Olha aqui, ó, população, nós temos isso aqui, Congresso, nós temos isso aqui para a população brasileira. Então eu acredito que não é difícil. E outra coisa, desculpa aqui, Luiz. Este atual governo, eu aprendi na vida o seguinte, ou você faz ou você paga para alguém fazer. Então, quando a atual presidente, e lameada de corrupção para tudo que é lado, o seu partido, lamentavelmente, com os seus dirigentes na cadeia, e aí não conversa com ninguém, e fazendo o que faz, os outros se sentem no direito de querer participar lá do bolo, tá certo? Então, se você dá o exemplo, vamos fazer assim, dessa maneira, e não tem mais furar poço para distribuir, então tem que votar para a população mesmo, vai saber, olha, ele não está votando aqui porque não quer votar. Então, vamos dizer, eu apresento as propostas claras para a população brasileira. Candidato, então é certo dizer que se num eventual segundo turno entre Dilma e Marina, o senhor apoiaria a Marina? Bia, olha só, eu acredito tanto que vou para o segundo turno que nem pensei nessa hipótese. Mas vamos pensar nessa hipótese, porque acho que a gente está vendo um monte de pesquisas aí e as pesquas mostram que ou Marina apresentando ou o cenário de hoje. Então, eu vou dizer para você o seguinte. Então, você fala pesquisa, exatamente, faltam 40 dias, não é isso, para a eleição, mais ou menos, 40 dias? No ano 1025, antes de Cristo, teve um debate eleitoral durante 40 dias. A pesquisa dava traço para um e dava 100% para o outro.
Chegou na hora da eleição, a pedrinha atingiu a cabeça e derrubou o gigante Golias. E o Davizinho ganhou, tá certo? Então eu acredito nisso. Eu sou um cara que só depois... Aí tem as raposas felpudas, dizem o seguinte, eleição e mineração só depois da apuração. Então eu acredito nisso. Eu acredito que vou para o segundo turno. Eu acredito que o senhor tem uma posição também em relação, assim como o senhor tem uma posição em relação ao governo atual. O senhor, por exemplo, que avaliação o senhor faz, por exemplo, dos candidatos, Aécio Neves e Marina Silva? O que eles têm de melhor e o que eles têm de pior? Olha, eu confesso a você que eu estou preocupado em fazer a minha campanha. Tá? Não, mas o senhor fez críticas severas à candidata e à presidente Dilma e candidata à reeleição. Colocou as Imagino que diferenças. tenha também posições em relação aos demais. Olha só, a candidata Marina, eu já falei qual a minha diferença fundamental dela, né? Entre outras, mas fundamental. E do Aécio, o PSDB já teve a oportunidade de mostrar para o Brasil que podia fazer e não fez o que tinha que fazer. Não fez o dever de casa. Então, o senhor é um candidato de esquerda ou de direita? Então, vamos... Eu sou um candidato liberal conservador. Eu sou um candidato liberal conservador. Mas de O senhor direita. se juntou a um grupo de direita lá em Brasília, não foi? Acabou de se filiar. Olha, todo cidadão de bem, de direita ou de esquerda... Não, mas é um grupo que se autodenomina de direita. Então, as pessoas me procuram para dar apoio. Os últimos governos de direita no Brasil foram da ditadura militar. Agora está tendo a Comissão da Verdade que está revendo isso. Qual é a sua posição sobre a Comissão da Verdade? Olha, esta comissão teve uma história no passado, Ivo Dimi, né? Aquela história da Segunda Guerra Mundial, que chegaram primeiro, fizeram, e depois veio o outro grupo e tirou a foto, né? Conhece aquela história, né? E parece que o Denis, aquele professor lá de Porto Alegre, fez um artigo essa semana no Estadão sobre isso. Né? É isso aí. Então, o que acontece é o seguinte, querem fazer uma outra fotografia da realidade. Então, para mim, essa comissão é a comissão da inverdade. Só ouvem um lado. Querem humilhar as Forças Armadas. Então, essa comissão, para mim, é um desastre, porque estão querendo mudar a história, contar a história, os derrotados contar a história de outra maneira. Qual é a verdade sobre a ditadura, no seu ponto de vista? A verdade é que nós temos que ver. Dizem o seguinte, o historiador, ele tem lado, a história só tem um lado. E qual é o lado? Então, da história. Nós temos que ver, é o da história. Na sua avaliação, por exemplo, o grande ponto por exemplo, não houve tortura por parte do Estado, independências do Estado, Rodrigo, por parte dos militares? Rodrigo, eu seria uma pessoa... Porque esse é o grande tema sobre o qual divergem militares de um lado e os integrantes da Comissão da Verdade do outro. Houve tortura de um lado, houve assassinato de outro, houve assalto a banco de outro, houve muitas coisas. No entender do senhor, as ações dos militares foram razoáveis, aceitáveis, justificadas naquele momento? Olha, eu só tenho a lamentar as pessoas que sofreram. Ambos os lados. Ambos os lados perderam familiares. Ambos os lados. Então é isso que eu lamento. Eu sou contra a violência, qualquer tipo de violência. Eu nunca agredi ninguém. Então, eu sou contra a violência. É isso que eu tenho a falar. Mas o que está em questão, por exemplo, é o seguinte, houve ações guerrilheiras, assaltos a bancos, mortes, enfim. Mas, uma vez levados para as dependências do Estado, militantes de combate à ditadura teriam sido torturados e mortos sob as mãos dos agentes do Estado. Isso o senhor admite que ocorreu? O Estado é para proteger o cidadão sempre. Não para torturá-los, não, o senhor para concorda? torturá-lo. O Estado é para isso, para proteger. Estamos chegando ao final do programa. Pastor Everaldo, suas últimas palavras. Quero agradecer o carinho de vocês e quero reafirmar o meu compromisso que eu tenho. Defesa da vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra a legalização das drogas, sou a favor da família como está na Constituição brasileira, eu defendo o livre mercado, a livre concorrência, vou isentar todo o trabalhador brasileiro do imposto de renda, quem ganha até R$5.000 por mês, todo trabalhador, vai mais dinheiro no bolso do trabalhador e Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o querido Brasil. Obrigado. Este foi o programa Opinião.
Eu agradeço aos convidados, Rodrigo de Almeida, nosso diretor de jornalismo, Bia Santana e o José Luiz Filho. Até a próxima.